Rose Ferreira. Se você chegou nesse vídeo foi porque você se sentiu atraído pelo título Sermão da Montanha. Ai, como esse sermão é lindo! Já li, reli 1 milhão de vezes. E você, já leu o Sermão da Montanha? Eu tenho umas coisinhas para te contar a respeito dele. Preste atenção. O Sermão da Montanha, uma história viva para os nossos corações. Era uma manhã suave nas colinas da Galileia. O sol nascia com ternura, banhando a paisagem com a sua luz dourada. Ai, já dá até pra gente imaginar, né? O solzinho, Jesus lá na montanha. Aos poucos, homens, mulheres e crianças subiam o monte, trazidos por uma sede que não era de água, mas de sentido para as vidas deles. Eles queriam ouvir o Rabi, o mestre de Nazaré, aquele que falava com autoridade e com amor. Jesus se sentou, seu olhar percorria todos. E então, com voz firme e serena, começou a falar o que nós hoje conhecemos como o Sermão da Montanha. E começou as bem-aventuranças, o mapa do reino. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus não começou com regras, mas com promessas. Ele falou das dores humanas e como o reino de Deus, essas dores ganham um significado maior. Quem chora será consolado. Quem tem fome de justiça será saciado. Era como se dissesse: ei, eu vejo você mesmo, você aí, você mesmo. Eu conheço a sua luta e ela não é em vão. Ai, como o Senhor é maravilhoso, ai, como Jesus é maravilhoso. Essas palavras tocaram fundo. Não era um discurso para religiosos perfeitos, mas um consolo para corações quebrados. Era a revelação de um Deus que se importa comigo e com você, de um Deus que se importa com cada um de nós, com cada uma daquelas pessoas que estavam lá no Sermão da Montanha. Luz e sal, missão de cada um. Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Jesus olhava para pescadores, camponeses, donas de casa e dizia: vocês fazem a diferença. Como o sal que dá sabor, como a luz que dissipa a escuridão. Era um chamado para viver com propósito, com intenção, sabendo que cada ato de bondade, por menorzinho que fosse, iluminava alguém. Então você é importante. Às vezes você acha que o que você pode fazer por aquela pessoa, uma palavra, um abraço, uma ajuda mais efetiva, enfim, não vai fazer tanta diferença, mas faz. Às vezes, tudo que a pessoa quer é um ombrinho, ó, um ombrinho. Às vezes você nem precisa falar nada, só dá o ombro, né? A gente está sendo o sal para aquela pessoa, a gente está sendo a luz para aquela pessoa. E quantas vezes nós também precisamos, né, de um colo, de um socorro. Então é bom que a gente seja também, né? É isso que Jesus quis dizer isso. Amor, perdão e justiça. A nova medida do coração. Jesus ensinou que o reino não começa por fora, mas por dentro. Não bastava não matar, era preciso não alimentar o ódio. Não bastava não trair, era necessário cultivar um coração puro. E foi além. Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. É fácil? Porque orar pelos amigos já está difícil, imagine pelos inimigos. Só Jesus mesmo, né? Para pedir um negócio desse para nós. Era algo revolucionário. Uma inversão total dos valores comuns. Jesus estava dizendo que o verdadeiro poder está em amar, mesmo quando não há retorno. Em perdoar, quando seria mais fácil revidar. Olha o que Jesus nos pede. Para nós amarmos os nossos inimigos, para nós perdoarmos os nossos inimigos, para nós orarmos pelos nossos inimigos. E não é fácil não, viu? Não é?
Se hoje, que a gente é mais ou menos assim, se diz mais ou menos cristão, já é fácil, imagina naquela época, meu Deus, que era olho por olho, dente por dente. A oração, a conexão com o Pai. Pai nosso que estais nos céus. Jesus ensinou seus ouvintes a orar com simplicidade e confiança. Nada de repetições vazias. Nada de mostrar espiritualidade para impressionar. O coração sincero é tudo o que Deus queria, quer e vai querer sempre. O seu coração sincero. Não precisa elaborar palavras, pegar dicionário, aquelas palavras maravilhosas. Não, às vezes, quando você vai orar, você está tão assim apertado, tão arrochado que só de você ajoelhar, Deus já sabe tudo. Deus escuta as batidas do seu coração, Deus escuta o seu pensamento. Então, é muito importante a gente ter isso dentro da gente, né? Orar com simplicidade de coração, um coração quebrantado, é isso que Deus quer. Confiança em Deus, a cura da ansiedade. Jesus sabia que a vida tem pesos. Ele viu a preocupação nos olhos do povo. Então ele disse: não andem ansiosos. Olhem os lírios do campo, observem as aves dos céus. Com imagem simples, mostrou que Deus cuida. Ele veste as flores com beleza e alimenta os passarinhos, quanto mais cuidará de seus filhos. Busquem primeiro o reino de Deus, concluiu Jesus, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. O nosso problema, sabe qual que é? Que a gente quer arregaçar as mangas e ir atrás das coisas. Não deu certo, aí a gente volta para pedir socorro para Deus, mas é o contrário, buscar primeiro o reino de Deus. Você tem uma causa, você tem uma porta para abrir, você tem um emprego para buscar, você tem uma causa na família, dobra o teu joelho, escuta o que Deus vai falar no teu coração. Às vezes, sabe o que Deus vai falar? Para você não fazer nada, para você ficar bem quietinho. Porque as nossas guerras, na verdade, são dele, né? Eu sempre faço isso. Sempre quando eu tenho uma contenda, algum problema, alguma situação para resolver, eu resolvo com o meu joelhinho no chão. O que Deus falar, eu faço. Se Ele mandar eu vou. Se Ele mandar eu ficar quietinha, eu fico bem quietinha. Porque eu já fui com os meus pensamentos, com a minha força, já quebrei muita cara. Então hoje, eu quero mais é que Deus lute por mim mesmo, entendeu? Tô bem obediente nesse sentido. E você? Você tá revoltada aí? Você ainda tá lutando sozinha? Pega suas batalhas para Deus. É a melhor coisa. É claro que a gente tem que agir, né, também. Não é entregar nas mãos de Deus e pronto. Às vezes é assim, sabe? Entregar nas mãos. Muitas vezes Deus quer que a gente haja também. Mas como? Como que Ele quer que a gente haja? A gente tem que pedir. Aí Ele nos orienta e a gente faz o que Ele pedir. Se Ele pedir pra gente ficar quieta, a gente fica quieta. Se Ele pedir pra gente ir lá e falar, a gente fala. E é assim. Vida prática. Tesouros eternos e relações verdadeiras. Jesus advertiu sobre acumular tesouros na terra. Onde está o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Ele nos chamou à generosidade, à integridade, à humildade. Falou contra o julgamento, contra a hipocrisia. Ensinou que devemos sim olhar o próximo com misericórdia e não com condenação. Nós queremos tanta misericórdia, né, de todas as pessoas. Você comete um erro, você quer que as pessoas te compreendam. Mas quando é para você compreender o outro, chicotada, e língua para lá, e de fama para cá, e acusa e aponta. Então é isso que Jesus quer. A mesma misericórdia que nós esperamos receber, nós também temos que dar, né? Pensa nisso. Tá pensando? O caminho estreito, escolhas que transformam. Ao final, Jesus não suavizou. Disse que existem dois caminhos, um largo, fácil, cheio de aplausos, mas que leva à perda. E o outro estreito, mais desafiador, mas que conduz à vida verdadeira. Ele falou também sobre construir a vida sobre a rocha. Quem ouve e pratica as suas palavras será como um homem prudente, que edificou a casa sobre fundamento firme. Vieram chuvas, ventos e rios, mas a casa permaneceu. Uma aplicaçãozinha para os dias de hoje. O que a gente pode trazer desse Sermão da Montanha para a nossa vida hoje? O Sermão da Montanha continua vivíssimo, atualíssimo.
mundo de pressa, ruído e competição, ele nos convida a silenciar, a confiar e a amar. Jesus nos mostra que a verdadeira grandeza está na mansidão, na paz, na pureza das intenções. Nas reuniões da vida, nas escolhas do cotidiano, essa mensagem nos lembra: há um reino dentro de você. Viva como um cidadão do reino e ainda ecoa pela eternidade. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça! E aí, gostou desse vídeo? Esclareceu um pouquinho aí o Sermão da Montanha para você? Se você gostou, vou te pedir, deixa o seu like, não custa nada e para mim ajuda muito. Compartilha esse vídeo, deixa aí o seu comentário, eu vou responder, tá bom? Vou responder todos os comentários, prometo. Mas ó, eu gosto muito de falar com vocês, né, sobre essas coisas. Vou trazer outros temas também, são temas que edificam. Da Bíblia, fora da Bíblia, mas que edificam, que vai servir para ajudar a gente um pouquinho na nossa caminhada terrena, né? Até a gente voltar pro reino, voltar para casa. Bom, é isso. Eu gostei muito de fazer esse vídeo, espero que você também tenha gostado. E se eu gostei e você gostou, tá tudo certo. Deixa aí o seu joinha, compartilha, deixa o seu like, se inscreve no canal e manda esse vídeo para quem você quiser. E um beijo grande, até o próximo vídeo. Tchau!